Os filhos que nós queremos ter são sempre muito equilibrados, mas nem sempre, por motivos diferentes, a vida proporciona a nós adultos esse equilíbrio que possamos então apenas reencaminhá-los aos nossos filhos. E hoje falo especificamente da separação dos pais. É verdade. Existem casos diferentes de mães solteiras, pais solteiros, mas vou falar especificamente do caso em que um miúdo cresce até uma certa idade sabendo que o pai e a mãe estão juntos e de repente isso já não é assim. Não interessa o motivo, simplesmente o pai e a mãe já não podem coabitar e nem sequer é o tipo de separação amigável. Então, a pessoa que fica com o miúdo não faz um trabalho digno. O que é um trabalho digno? É um trabalho de se preocupar com a integridade do miúdo. A pessoa que fica com o miúdo, seja o pai ou a mãe, transporta a sua mágoa para influenciar o miúdo. Ou seja, a pessoa que ficar com o miúdo tem a obrigação de fazer com que o miúdo não sinta essa separação. Mas a maior parte das vezes não é o que acontece. A pessoa que fica com o miúdo faz questão que o miúdo sinta mesmo esta lacuna, esta fraqueza, esta dor, que ela já existe. Ela já existe. O miúdo já todos os dias acorda, percebe que a outra parte não está, seja o pai ou seja a mãe, já não está. Que o miúdo já percebe que algo mudou e não mudou para melhor. Ele já vai para a escola e vê os outros filhos que têm o seu pai e a sua mãe juntos. E ele fica assim no meio. Ele já não sabe como é que ele vai gerir. Porque ele ama um, ama o outro. Ouve falar mal de um, quando vai para um lado, depois vai ouve falar mal do outro. Vê que um lado tenta causar climas e problemas ou situações, depois vai para o outro lado que é o que não tem a posse do miúdo. Então o miúdo chega a uma altura que ele pensa, perdido por um, perdido por mil, vou manipular isto. E manipula mesmo. Porque nós somos assim, o ser humano tenta tirar vantagem de tudo. Primeiro leva um choque, depois começa a tentar tirar vantagem. Como é que se tira vantagem? Sendo miúdo, como é que se tira vantagem de uma separação? Quando há este jogo de desavenças e má comunicação, eu não preciso de estudar tanto, nem tantas vezes. A culpa das minhas más notas nem fica minha, fica ou do um ou do outro que me leva numa altura de provas, ou porque não avisou, ou porque se esqueceu, ou já não me apetece isso, já não me apetece aquilo, peço a um lado que não me dá, depois peço ao outro, finjo uma coisa com um, faço uma coisa com outro e começo a manipular a situação. É normalmente o que acontece. Então nós queremos filhos equilibrados, mas não nos estamos a manter equilibrados. O que é uma pessoa separada e equilibrada? É uma pessoa que, apesar de sofrer, porque é natural que esteja ressentida, ela faz de tudo para que o seu filho e a sua filha mantenham aquele perfil estável. É difícil. É quase sobre-humano. E acreditem que eu não falo por teoria. Não é o caso de eu estar aqui a falar da minha vida pessoal, mas eu sei o que é que isto vai buscar de energia para nós termos que resistir a não falar mal da outra parte, a não ter que dizer o nosso filho não vai resolver nada. Quando nós falamos mal da parte que fica
afastada de nós. Ao nosso filho, nem vou falar aos outros, não interessa aos outros, mas falamos mal da outra parte que vai ao nosso filho, é como se nós estivéssemos a minar a mente dele. Isso não faz com que outra pessoa volte, não faz com que aquela outra pessoa mude de comportamento, mas o nosso filho fica inseguro. O meu pai é assim tão ruim, a minha mãe é assim tão ruim, eu não presto, eu não sou suficientemente bom para ter pai e mãe juntos. É assim que ele vai tentar interpretar. E isto depois respinga-se na maneira como ele vai lidar com os outros. Ele fica mais agressivo, ele fica mais apático, porque depois cada um tem a sua forma de gerir. Começa a ser mais fomentador de intrigas, de coisas, vai ali, diz, vê ali, volta. Traz manipulado conforme ele interpretou, como ele acha que ao dizer assim vai gerar isto ou aquilo. Começa a desenvolver assim umas habilidades conspiradoras, porque ele sabe que depois daquilo, ele depois percebe. O nosso filho é muito inteligente, nós não podemos nunca pensar que ele está no mesmo sítio que nós estamos a falar mal do ex-parceiro ou da ex-parceira. E ele não está a perceber que é sobre eles. Podemos falar no código que nós quisermos. O nosso filho, a nossa filha está a perceber que é sobre o pai ou sobre a mãe. Ou sobre a ex-madrasta ou sobre o ex-padrasto. Ele percebe. O nosso filho percebe tudo. Percebe tudo e faz uso de tudo. E dificilmente é para produzir algo positivo. Eu, felizmente, cresci com pai e mãe. E quando eu me ponho a pensar como seria se não tivesse sido assim, o quão desequilibrada eu estaria. Ainda não pus na equação o fator algum deles estar a pôr-me contra o outro, porque eu até hoje não sei se gosto mais da minha mãe ou gosto mais do meu pai. Se me disserem escolhe para matar um, se eu vou... E é igual para todo mundo. Pai é pai e mãe é mãe, eles são isso, nós vimos deles e não podemos. A pessoa que ficar com o filho tem o dever divino e absoluto de proteger a mente da criança que ficou com ele. E começa por não admitir que ninguém fale mal daquela pessoa, inclusive ela. Se ela tem os ressentimentos dela, essa pessoa tem que saber lidar, arranjar ajuda ou falar em off com outras pessoas, mas nunca à frente do filho. Porque aí está a minar a autoconfiança do filho, está a picar numa ferida que já existe. O filho sozinho já sentiu que as condições em casa mudaram desde que aquela pessoa se afastou, como numa pseudo-morte. Não é morrer, mas é diferente. Aquela pessoa já não vai voltar a viver conosco naquela rotina que existia e a criança não percebe. Então vamos mais nós lá incutir rancores e ódios e incertezas, molestar. Daí depois termos miúdos que ficam mais agressivos ou mais apáticos, ou desviam-se para tipo de conversas e convivências não saudáveis, ficam menos produtivos na escola, enfim, todo tipo de coisa. Não quer dizer que um miúdo que viva com o pai e a mãe não possa incorrer por esses lados também. Mas quando há esta questão de separação, os adultos têm que ser muito maduros. Muito maduros. Porque eu tenho que pensar assim, por mais que essa pessoa me tenha feito mal e que não dê para eu estar com ela, o meu filho tem que ficar preservado. Não pode ficar afundado neste turbilhão de mágoas que não tem a ver com o relacionamento dele. O relacionamento é meu e dessa pessoa. Meu filho tem que estar sobre isso tudo. Ele tem que saber que houve uma separação. Às vezes nem precisa de saber os motivos não a fundo para nós estarmos a preservar os nossos filhos.
Vamos preservar os nossos filhos, para termos filhos equilibrados. Não vamos deixar as nossas mágoas com os nossos ex-parceiros ou com as nossas ex-parceiras influenciarem naquilo que nós queremos que os nossos filhos sejam. Nós vamos manter o foco no equilíbrio deles. O que é que eu preciso fazer? Eu que fiquei responsável por ele, que me intitulo a pessoa mais madura e mais capaz de gerir o crescimento desta criança sozinha. Como é que eu vou fazer isto acontecer da forma mais normal dentro do que é? Vamos a isso, pessoal. É duro. E, de novo, eu não falo por teoria, mas é preciso ir arranjar formas. Um beijão.